Boa tarde, pessoal. Boa tarde, família Coelhinho. Tudo bem? Que Deus abençoe a nossa semana, tá? Pessoal, nós vamos trabalhar aqui em português, olhando o texto bem de perto. Nessa parte aqui do texto, que vocês vão fazer a leitura lá na casinha de vocês, tá contando a história dos irmãos Paulo e Pedro, tá? Cada um do seu jeito gostavam mesmo de histórias. O que eles não sabiam é que enfrentariam um grande desafio. Apesar de serem tão parecidos, será que eles vão reagir da mesma maneira? Aí tem aqui a história, né, do Pedro e do Paulo. Gente, essa narrativa, esse texto aqui é uma narrativa e na qual os personagens estão falando, olha. Como é que eu sei que os personagens estão falando? Primeiro, tem umas técnicas, né, em que os personagens estão se tratando sempre na primeira pessoa. Aí, o que nós temos aqui, ó, tá vendo esse pontozinho aqui, ó? É o travessão. Quando eu tenho um travessão, significa que o personagem está falando, tá? Aí aqui tem sempre os travessões, ó. E eles, é como se eles estão fazendo a pergunta como se eles estivessem conversando com vocês, tá? Aí tipo assim, mas eu vou ter mesmo que escrever? Aí o ponto de interrogação. Preocupou-se Pedro. Então, você, numa narrativa em que os personagens estão falando, que é um enredo, né, e tudo mais, você sempre vai ver a parte do ponto do travessão, quando que está indicando que o personagem vai falar, né? O ponto de interrogação, quando o personagem estiver fazendo uma pergunta, tá? Vai ter o ponto de exclamação também, aqui, ó, aquele aqui no final, ponto de exclamação. Tem o ponto final, tem a vírgula, então vocês vão fazer a leitura na casa de vocês do texto, tá bom? No começo da história de Pedro e Paulo, ficamos sabendo que esses irmãos, embora parecidos fisicamente, tinham personalidades diferentes. Podemos ver essa diferença na maneira como reagiram ao saber da tarefa dada pela professora. Enquanto Paulo se entusiasmou com a ideia de escrever, Pedro ficou preocupado. Veja as partes do texto que nos mostram essas reações. Tem aqui o Paulo, tem o Pedro. Aqui a reação mostrando, né, satisfação, alegria do Paulo, e aqui a tristeza e preocupação de Pedro. Aí ele escreveu aqui, ó. Uau! Animou-se Paulo. Essa não! Preocupou-se Pedro. Veja que nos dois casos nós temos o ponto de exclamação, tá? A diferença entre os dois irmãos fica ainda mais clara quando eles chegam em casa para fazer a tarefa. Conhecendo esses personagens, podíamos mesmo imaginar que um preferiria escrever e o outro contar. Ponto de interrogação, ponto de exclamação. Então, aí tem um vírgula, ponto. Aí, as falas de Paulo e Pedro a respeito da tarefa foram bem diferentes. Apesar disso, elas têm algo em comum. Veja novamente. Uau! Essa não! Há um sinal no fim de cada fala. Esse sinal indica que a fala foi dita com emoção. Foi dita com emoção. Ele é chamado de ponto de exclamação, que é esse pontinho aqui, ó. Esse é o ponto de exclamação, tá? Ele pode ser usado em várias situações. Vejamos alguns exemplos. Quando indica surpresa, ele... Ah, que susto! Aí você vai usar o ponto de exclamação. Alegria. Muito obrigada. Aí no final da frase tem um ponto de exclamação também. Quando ele indica tristeza, essa não, aí, né? Estragou o sorvete da menina. Aí também no final da frase, ponto de exclamação. E compaixão, que pena. Aí também. Tudo que é relacionado ao sentimento, quando o personagem do texto estiver falando, expressando, né, a sua opinião, os seus sentimentos, eu vou usar o ponto de exclamação, tá? Quando o personagem faz uma pergunta, usamos outro sinal, o ponto de interrogação, tá? Olha lá, vejamos aqui os exemplos. Eu vou mesmo ter que falar meu texto agora para a turma? Professora, posso declamar
o texto de outra pessoa? Aí tá fazendo as perguntas. No final delas, de cada uma delas tem um ponto de interrogação. E para encerrar uma frase sem dar ênfase na emoção ou sem fazer uma pergunta, você já sabe, usamos o ponto final ou pontinho final. Aí tem aqui o exemplo: vou fazer minha tarefa com capricho. Aí, como eu não expressei nenhum sentimento e nem fiz uma pergunta, eu usei o ponto final. Aí aqui tem histórias com início, meio e fim. Como nós já fizemos muito isso lá no Matemática em Dia 1, você já sabe que toda história ela tem um início, né? Onde eu tenho a frase de introdução, as frases que são intermediárias, né? Que é aquelas que vão contar toda a história do texto, né? Vão fazer o desenrolar do texto, são as frases de detalhamento. E tem a frase de conclusão, tá? Que é quando vai concluir o texto. Com a história completa, percebemos 3 momentos diferentes. No começo, conhecemos os irmãos gêmeos e Dona Mônica, a mãe deles. O início nos deixa curiosos para saber o que vai acontecer. Depois, no meio, quando a história nos mostra como cada um dos irmãos se comporta, ficamos sabendo que eles tinham gostos e habilidades diferentes. Paulo gostava de criar histórias e escrevê-las para outros lerem. Já Pedro preferia contar e ensinar histórias. No fim, vimos que os irmãos que estavam trabalhando sozinhos perceberam que unir suas forças era o melhor caminho. Né? No caso aqui eles deram a conclusão, né? Organizando as ideias. Para contar uma história é preciso caprichar. Em primeiro lugar, temos que definir quem vai aparecer na história e onde ela se passa. A história que lemos envolve o irmão Paulo e Pedro, Dona Mônica e a professora. Ela acontece em 2 lugares diferentes, né? A escola e na casa deles. Os acontecimentos da história têm uma ordem. É importante mostrar essa ordem para as pessoas que lerem a história poderem entender direitinho o que aconteceu. Podemos fazer isso usando palavras como no início, né, quando você vai iniciar o texto, no início, depois, então, enfim, são essas palavras aqui. Por fim, é preciso dar uma solução para o problema da história. Na história que lemos, a solução acontece quando os gêmeos Paulo e Pedro percebem que precisavam trabalhar juntos para conseguir fazer a tarefa dada pela professora e, enfim, se unir. Aí tem lá os personagens e lugares, o Pedro e o Paulo, né, os 2 lugares onde se passa a história, que é na casa deles e na escola. O início, quando eles estão indo para a escola. O meio, na escola, né, na casa deles, a tarefa de casa. E o fim, a conclusão, que eles, né, se uniram para poder contar a história. Para contar bem uma história. Ao contar uma história em voz alta, caprichamos no modo como falamos. Se falarmos rápido demais, pode ser que alguém entenda. Se a contarmos muito devagar, pode ser que os ouvintes durmam. O ideal é encontrar a velocidade adequada para contar. Isso não significa que não vamos variar um pouquinho, de acordo com o que está acontecendo, né, na história. Rápido, forte, devagar, pausadamente, sussurrando, suave. Essas são algumas palavras, né, para demonstrar o que nós vamos, de que forma nós vamos trabalhar o texto, né, fazer a leitura. Para entender isso, melhor leia o trecho a seguir. Paulo estava muito concentrado em seu quarto, escrevendo, quando, de repente, ele ouviu um grito. Essa não. Agora leia novamente, dessa vez seguindo as indicações dadas. Aí vocês vão fazer essa leitura, igual a tia está fazendo aqui, ó. Paulo estava muito concentrado, né? Aí tem aqui, ó, tom de velocidades normais. Paulo estava muito concentrado em seu quarto, escrevendo, quando, de repente, aí o que está dizendo aqui é acelerado, aí eu vou ler aqui, ó. De repente, aí vai uma pausa, porque tem a vírgula, né? Dá uma pequena pausa. Quando, de repente, ele ouviu um grito. Essa não. Vocês entenderam a diferença? Aqui tá mostrando como é que você deve falar a frase, tá?
Ouvir como uma voz pode nos ajudar a caprichar em uma história. Você também pode explorar os recursos da voz. Assim, suas histórias podem ficar bem mais emocionantes. Aí temos aqui a nossa reflexão, né? O importante, ó. Contar uma história não é tão difícil, mas contar bem uma história exige esforço. Usar com capricho os recursos que Deus nos deu para a escrita e para a fala nos ajuda a transmitir melhor as ideias e as histórias que desejamos contar. Aí tem aqui o resumo do que vocês aprenderam e tem vamos fazer. Aqui vocês vão fazer essa atividade da página 23, 24 e 25, tá bom? E nós vamos fazer a correção lá na nossa aula online. Muito obrigada!